Boa noite a todos. Sobre esse tema, há muitas moradas na casa do meu pai, nós lembramos imediatamente de quem pronunciou essa frase. Há 2000 anos, Jesus disse isso. E ainda complementando, e não vos admireis que assim o seja. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E ainda falou que estaria preparando um lugar para receber aqueles que aplicassem em suas vidas as lições apresentadas no Evangelho. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, obtendo respostas de mais de 1000 questões lançadas às entidades venerandas, que são as responsáveis por toda a filosofia espírita, ele trouxe todas as questões humanas à baila, e uma delas foi exatamente este assunto, sobre onde existe vida no universo. Para a nossa ciência oficial, por mais que tenham sido feitos esforços extraordinários para enviar foguetes pelo espaço sideral afora, mas ainda não se teve comprovação oficial da vida existindo em outros planetas, em outras galáxias. E assim, em falta desta confirmação oficial, estabelece-se uma dúvida: existe ou não vida em outros mundos? A assertiva de Jesus, colocada à luz do Espiritismo, nos dá a afirmação, com base nas informações dos espíritos superiores, de que existe vida, sim, em toda a parte. Não existe um só lugar do universo que a vida não estoie exuberante, espiritual, ou na condição de seres encarnados, de seres que habitam mundos transitórios, colônias espirituais, regiões abissais. De qualquer forma, em toda parte a vida está presente. E Allan Kardec conseguiu fazer uma classificação das diversas categorias de mundos habitados. E trouxe-nos a seguinte informação, que didaticamente nos facilita, de certo modo, o entendimento de como seriam estes mundos e quais as características dos seres que os habitariam. Primeiramente, na condição de mundo inferior, aparecem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações humanas. Categoria essa que o planeta Terra já foi. Ainda esta semana tivemos mais uma descoberta de um fóssil humano que indica a vida existindo nos seus primeiros momentos aqui na Terra, na condição de mundo realmente primitivo. Existe a segunda categoria, que também é considerada ainda de mundos inferiores, que é a categoria de provas e expiações. É a classe em que nós nos encontramos hoje. A Terra, o nosso planeta, onde ainda predomina o mal. Lembrando sempre que quando se fala em predominância do mal, na verdade, o que existe é a ausência do bem. E esse planeta, da segunda categoria, dentro dessa escala exposta em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é considerado um mundo semi-civilizado. Por consequência, é também um mundo semi-selvagem. Os traços primitivos ainda estão muito presentes na nossa forma de viver. Por isso que somos considerados ainda mundos inferiores, porque estamos no começo do processo de evolução. Nós tivemos a Terra como um mundo primitivo, agora estamos na fase de expiação de provas. A selvageria ainda é uma marca presente em nossas vidas, em nossos dias. O embrutecimento, a grosseria, que muitas vezes mesclam com alguns sinais de civilidade. E é por isso que nós somos considerados seres não civilizados, do ponto de vista espírita, mas seres semi-civilizados. E essa mescla é bem percebida quando fazemos qualquer tipo de autoanálise. Nós percebemos que nós podemos ter momentos grandiosíssimos de muita sensibilidade, de compreensão, de desvelo, de abnegação, como também temos, com a mesma facilidade, momentos de grande grosseria.
onde somos capazes de tirar a vida de alguém, assim, num piscar de olhos, tomados de ira, de fúria, de selvageria, bastando nos sentirmos ameaçados em algum dos nossos interesses. Então, assim somos nós, nesse momento, nesse planeta de provas e expiações. A outra categoria, que já sai dessa faixa de ser de mundos inferiores, seria o mundo de regeneração, onde o bem predomina, porém, neste mundo as pessoas ainda não estão perfeitas, não estão completamente felizes, ainda tem algumas provações, algumas expiações, mas o bem predomina. São pessoas que vão habitar esse mundo de regeneração, ou as que habitam, algum que já exista, que já desenvolveram em si um ambiente íntimo brando e pacífico. Tanto que, a esse respeito, quando Jesus anunciou no Sermão do Monte as bem-aventuranças, as alegrias, portanto, que se pode esperar, ele descreveu que, dentre as bem-aventuranças, poderíamos considerar que os brandos e os pacíficos iriam herdar a terra. Essa terra a que Jesus se refere é esse planeta. Esse planeta ele é exclusivo, é o único planeta que tem esse nome, Terra, não tem outro no universo. Ele estava falando desse planeta. Nesse caso, ele estava falando que os brandos e pacíficos irão herdar. Ele já estava se referindo a outra categoria a que a Terra irá pertencer. Já foi mundo primitivo, eu repito, é hoje prova e expiação, semi-civilizado, mas vai entrar no processo de regeneração. Por isso, o Espiritismo passa a ter um papel fundamental justamente na preparação dessa nova geração de seres brandos e pacíficos que vão herdar a Terra, vão voltar a reencarnar nesse planeta, quando ele deixar de ser um mundo de provas e expiações, para ser um mundo onde os brandos e pacíficos irão predominar. Estamos vivendo, inclusive, essa transição planetária. Todas as profecias anunciadas há tempos, elas estão eclodindo nesse exato instante. A previsão do movimento espírita é que esse milênio, o terceiro milênio contado a partir de Jesus, ele é crucial para se separar o joio do trigo, a que Jesus também se referia. Haveria um momento em que teria essa separação. Os bons ficariam à direita, os maus ficariam à esquerda e assim por diante. Jesus ainda falou numa espécie de inferno, de geena, para aqueles que não conseguissem entrar nesse mundo novo, não merecessem essa condição. E isso também é afirmado pelos Espíritos, junto a Allan Kardec, de que aqueles de nós que hoje habitamos o planeta Terra, somos mais de 30 bilhões de seres envolvidos nesse planeta, e não conseguimos adentrar o princípio da brandura e ambiente pacífico em nossos corações, deveremos fazer outras experiências em mundos primitivos, para recapitularmos, para reciclarmos os nossos valores. Assim está previsto. Além desse mundo de regeneração, existe ainda outra categoria de mundo ditoso, ou seja, mundo feliz. Neste mundo, as pessoas já estão completamente envolvidas com o bem. Já não existem necessidades ali, as pessoas de serem colocadas à prova, como aqui nós somos testados a todo instante. Ali os espíritos já sabem o seu papel perante a vida, já têm uma plena consciência de si mesmos, já têm uma integração profunda com Deus e são voluntários permanentes para ajudá-lo a manter a ordem no universo. E assim, depois desse mundo ditoso, existe a última classe, que seria o mundo celeste ou divino, onde vivem os espíritos que já atingiram o máximo da perfeição moral e intelectual que todos nós deveremos alcançar. Exemplo de um morador desse mundo, o próprio Jesus Cristo. Já alcançou, e foi ele quem veio nos dizer deste mundo, veio nos falar desta esfera e veio nos incentivar. E exatamente o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala disso. Sede perfeitos é o capítulo, e é uma frase de Jesus. Ele nos convida a buscarmos a perfeição, porque essa é a trajetória. Então as diferentes categorias de mundos habitados existem para permitir ao espírito em evolução adequar-se ao mundo ao qual ele mereceu viver. Eu falei mereceu, porque
Ninguém será colocado no mundo inferior ou superior por uma escolha de qualquer outra forma ou do próprio Deus. Cada um é colocado no mundo conforme o seu momento evolutivo. Todos começamos no mundo primitivo, isso aí é o princípio da igualdade, e a partir daí, a conquista dos mundos mais adiantados depende do esforço individual. Portanto, a meritocracia, mais uma vez, entra em ação para definir quem poderá viver em que mundo. O Espiritismo, inclusive, nos mostra que, dentre os fluidos que compõem o universo, existe o fluido universal, que ele é compatível com o grau de evolução de cada planeta. E esse fluido universal, ele é a matéria-prima que o espírito vai se utilizar para formar o seu corpo espiritual, ou perispírito, e esse corpo espiritual vai moldar o corpo físico quando houver o momento da reencarnação em cada mundo, conforme as perspectivas de evolução. E assim, com a explicação espírita, a lógica, nós não temos dúvida alguma de que todo o universo ele é habitado. Até mesmo aqueles lugares que os cientistas não conseguem localizar muito bem, chamados buracos negros, ou que parece que existe um vazio, também ali a vida está presente. Nesse sentido, mesmo explicando-nos tecnicamente um assunto que ainda não é do domínio completo das nossas ciências, o Espiritismo, como sempre, ele é uma ciência que nos traz consequências morais. Quando ele nos dá esse tipo de informação, antecipando até mesmo que a ciência com certeza irá confirmar, é uma questão de tempo, ele está nos ajudando a percebermos a importância desse momento transitório em que nós nos encontramos. Porém, dentre as várias moradas existentes no universo, Jesus também, de modo muito especial, se referiu a um reino de Deus que pode ser construído dentro da gente. Aí entramos em uma outra esfera já do campo teológico. Além de vivermos de acordo com o grau de evolução adquirido, nós também temos um mundo próprio. Cada um de nós carrega dentro de si tudo aquilo que existe no universo. É algo também muito digno de ser refletido, essa explicação que os Espíritos nos dão. Peguemos o universo incomensurável, ou seja, nós não conseguimos medir, com a nossa capacidade atual, não conseguimos medir o tamanho do universo. E mesmo assim, tendo essa noção de algo extremamente grandioso, esse mesmo universo macro, ele cabe inteiro dentro de nós. O espírito, em processo evolutivo, e quando capta todas as energias existentes disponíveis no próprio universo, o espírito consegue transportar para dentro de si o resultado do universo. Então nós somos uma síntese do que existe no universo. Cada um, portanto, é um universo próprio. E é nesse sentido que Jesus nos fala que a gente já pode conquistar um mundo muito especial que está dentro de nós. E nos convida a conquistarmos o reino de Deus, o reino da paz, porque não precisaremos esperar milhões e milhões de anos para experimentar esse reino. Diante do nível de consciência que nós já possuímos, do entendimento sobre o amor, que é o alimento de todo o universo, e a única energia capaz de nos dar felicidade plena, nós já temos condições de buscarmos essas energias e transportá-las para dentro de nossa alma. E com isso, nós vamos ter um universo repleto de paz e de serenidade. Mesmo estando no mundo inferior como o nosso, já podemos fazer essas experiências. É algo aparentemente místico, mas que está dentro de uma realidade profunda quando se observa do ponto de vista da ciência espírita. Porque a ciência espírita, é bom que se diga, tem como fundamento principal estudar o espírito. E quando se estuda a natureza do espírito, o espírito que é a semelhança de Deus, quando Jesus fala, por exemplo, vós sois a semelhança de Deus, ele está se referindo à alma humana, porque a alma humana tem o DNA do próprio Deus. O princípio maior que nos identifica com Deus é o princípio da inteligência, tanto que assim somos identificados quando se classifica o que é a alma.
é um princípio inteligente. O que é Deus? É uma inteligência suprema. Então o nosso DNA é a inteligência. É nesse ponto que nós e Deus somos semelhantes. E é usando essa mesma inteligência que nós poderemos aurir as energias do amor e sendo felizes agora mesmo. Pode parecer algo inatingível, mas não é. Senão Jesus não teria dado esta informação. E quantos seres que já passaram por esse planeta, que levaram a sério o que Jesus falou, para se construir um mundo dentro de si, o reino de Deus, e hoje são espíritos extremamente felizes. São aqueles espíritos para os quais a gente dirige as nossas preces, pedindo ajuda, pedindo socorro. Por que não dizer seres recentes que fizeram esse trabalho de construir o reino de Deus dentro de si, que é um mundo especial e cada um pode construir. Nós somos co-criadores do reino de Deus dentro de nós. Deus criou as categorias de mundos, as diferentes categorias, para dar ao Espírito a condição de viver no mundo em que ele mereceu estar. Porém, paralelamente a esse mundo externo, nós podemos construir um mundo interior. E este reino de Deus nos pertence. E quantos conseguiram? Nós podemos citar Ivan Duce, recentemente, o próprio Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. São personas que não podem ficar de fora quando esse assunto entra em questão. Porque a gente pode achar assim, não, mas isso é inatingível. Como é que nós estamos num mundo semi-civilizado? Porque como é que nós já somos semi-selvagens e vamos conseguir construir um mundo cheio de paz dentro de nós? Podemos sim. Não é algo inatingível. Não precisaremos esperar muito tempo para isso. E se a nossa boa vontade for perseverante, nós poderemos, nessa mesma encarnação, darmos saltos extraordinários em termos de conquistas íntimas. Por isso que a ciência espírita ela é extraordinária, não apenas para nos explicar o mundo e a sua forma de existir e mostrar onde Deus se encontra em cada coisa, mas para nos incentivar a sermos realmente verdadeiros deuses. Frase de Jesus. Se alguém está fascinando alguém aqui, é o próprio Jesus. Ele disse, vós sois deuses, não vos admireis daquilo que eu faço. Quando as pessoas ficavam encantadas com as coisas que ele podia realizar. Disse ele, o que eu faço, vós podeis fazer e até muito mais. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque ele tinha que nos falar isso, porque essa é a destinação de todos nós. Deus nos criou a todos para atingirmos esse nível altíssimo de perfeição. Jesus ele é um modelo e guia de algo que nós deveremos alcançar. Ele não é aquela peça diferenciada que vai ficar sempre colocado muito acima de nós para ser admirado eternamente e que devemos eternamente ficar ali beijando os seus pés como um ser que nunca poderemos alcançar. Não. Aquela forma humanizada de Jesus é exatamente aquilo que nós podemos alcançar. Jesus em si, como Espírito puro, ele não é aquela imagem que nós vimos aqui, de um nazareno com características hebraicas. Não é, aquele não é o Jesus. Essa imagem que nós contemplamos, que os artistas reproduzem e que nós nos confrontamos nas nossas preces. A sua postura espiritual, inclusive, foi percebida num fenômeno que os estudiosos bíblicos chamaram de a transfiguração. Aquele momento em que Jesus estava preparando os últimos instantes dele aqui na terra, aquele momento crucial, e afastando-se com alguns apóstolos, entre eles João e Pedro, para um lugar onde ele pudesse ter um contato espiritual mais profundo, com espíritos que estavam assessorando aquele momento importante, e eis que apresenta-se a Jesus Elias e Moisés, dois grandes profetas judeus. E quando Jesus começa a conversar com eles a respeito dos detalhes do último momento seu aqui na terra, Jesus sai daquela sua forma humana e se transforma numa luz. Transfigurar isso é transformar. E essa passagem narrada mereceu esse nome de a transfiguração, mostrando que ele não é exatamente aquela forma nazarena com que ele se apresentara. Não. Aquilo para nós seria o reflexo da possibilidade humana dentro daquilo que nós podemos conceber
como humano e dentro daquilo que nós podemos conquistar como seres humanos. Então, aquilo que Jesus fez como caridade, como ato de amor, de paciência, está completamente dentro dos limites humanos. Nada do que ele fez está fora do nosso alcance. Para nós dizermos assim, não, mas só Jesus poderia ter feito isso. Não. Jesus é milhões de vezes muito mais do que o que ele fez aqui. Mas o que ele fez foi dentro de uma projeção da possibilidade humana. Ele não veio aqui para exibir pureza, exibir evolução moral. Ele veio aqui nos mostrar uma condição palpável, execuível, algo que nós podemos atingir. Daí o Espiritismo nos considerar que mesmo com as diversas categorias de mundos habitados, nós temos esse mundo íntimo que deve ser explorado e que deve ser o fruto das nossas atenções diárias, para que consigamos construir essa paz interior. Até porque, para nós adentrarmos mundos mais adiantados, nós precisaremos ter a energia construída na nossa essência. Não tem como ser de outra forma. Temos que construir um reino de Deus primeiro dentro de nós, para depois podermos usufruir de todas as categorias de mundos habitados no universo. E gozarmos de toda a liberdade, de plena e restrita liberdade, que é uma outra condição que Deus nos oferece. Na medida que evoluirmos moral e intelectualmente, a nossa liberdade também se amplia na mesma e justa proporção. Mas às vezes a gente pode até ficar um pouco confuso. Como é que pode ser isso? Como é que Deus pode ser todo o universo e ao mesmo tempo como é que ele pode caber dentro da gente? Isso nos lembra uma situação vivida por um padre, uma cidadezinha do interior paulista, em que ele falava muito de Deus para os jovens, especialmente para os jovens. E tentava fazer com que os jovens percebessem Deus em suas vidas, porque é muito comum, no florar da juventude, a criatura viver um processo de fascínio, de se considerar o próprio Deus, considerar uma pessoa inatingível, nada de mal vai me acontecer, eu posso tudo e nada vai me acontecer, mas é exatamente nesse período onde os maiores desastres humanos acontecem. E referindo-se aos jovens, contemplando-lhes a presença de Deus, esse padre insistia para que os jovens acreditassem mais em Deus, para que percebessem Deus como força maior, e que, em se vinculando a Ele, certamente iriam aproveitar melhor a juventude, o rubor da força, do empenho, aquele ímpeto de coragem, aquela coisa que parece que nada vai nos alcançar, nos atingir, que tudo aquilo pudesse ser transformado em algo produtivo. Porque realmente até hoje preocupa muito os desvios, as dificuldades, os conflitos que exatamente pegam essa fase da evolução aqui na Terra, considerado o período entre 13 e 30 anos de idade. É a fase mais complexa, onde os maiores problemas acontecem. E esse padre era muito preocupado exatamente em atender esses jovens, de colocá-los próximos de Deus. Aliás, o papel da religião, entre outras, é esse. É religar. Religião é isso, religar. É religar a criatura ao Criador. É a nos aproximar de Deus. E como é que a gente pode ficar próximo de Deus? Apenas aceitando-o como Criador? Apenas acreditando nele, na sua existência? Não. Para estarmos próximos de Deus, eu volto a falar, na linguagem de Jesus, nós teremos que construir um reino de Deus dentro da gente. E assim, um jovem que ouvia todas essas explicações daquele padre, muito dedicado, ele, ao terminar a reunião, chamou o padre a um canto e disse: "Padre, eu estou confuso. Como é que pode ser isso? Me explique, padre. Porque eu estou diante de um dilema. Minha inteligência não consegue me mostrar como isso seja possível. Como é que Deus é tudo isso que a gente vê e até aquilo que a gente não vê, mas sabe que existe? E a gente sabe que tudo isso é de Deus porque o homem não pode fazer todas essas coisas. E como todas essas coisas são grandiosas, quem fez tudo isso é também grandioso. Então Deus é grandioso, Ele está em tudo. Mas como é que Ele pode ser tão grandioso e estar em tudo e também está dentro de nós? Como é que a gente pode construir um reino de Deus num coração tão pequeno?" O padre ficou reflexivo um pouco, procurando uma resposta, e disse: "Meu filho, olha, eu não sei lhe explicar isso. Não sei.
Mas uma coisa eu tenho certeza: esse Deus, que é do tamanho do infinito, que está em todas as coisas, Ele cabe inteirinho dentro do meu coração. Isso eu sei, mas não sei explicar. O Espiritismo nos fala que faltam-nos faculdades intelectuais para compreendermos a grandeza de Deus. Algumas religiões, por perceberem essa dificuldade natural dentro da faixa evolutiva em que nos encontramos, dizem que são mistérios que devemos não cogitá-los. Mas a doutrina espírita não faz isso. Ao contrário, quando abre o Livro dos Espíritos, qualquer um que queira ler essa obra que inicia toda a trajetória dessa filosofia extraordinária, a primeira coisa que nós somos convidados a refletir, o primeiro princípio, está colocado na questão número 1 de O Livro dos Espíritos: que é Deus. Pronto. E esse é o primeiro ponto que nós somos convidados a pensar, dentro daquilo que a nossa inteligência possa nos permitir. Porque se nós não conseguirmos construir esse reino de Deus em nossas mentes e em nossos corações, nós não vamos conseguir nos integrar aos mundos elevados que estão colocados à nossa disposição. Poderemos ficar marcando passo, recalcitrantes no erro, rebeldes, repetindo as mesmas lições, por não querermos perceber a presença de Deus em nós. Assim, dentro dessa dimensão espiritual mais elevada, vamos continuar pensando na forma que poderá nos permitir um entendimento maior de Deus. Porque Jesus, aparentemente, numa espécie de moral estranha, ele agradeceu a Deus porque não deixou e não deixa que as pessoas orgulhosas entendam sobre Deus. E deixou muito claro que o que nos dificulta o entendimento de Deus é justamente o nosso orgulho. Então, para que a gente possa diminuir essa sensação de distância, essa sensação de incapacidade para entender Deus no universo e o Deus que está dentro de nós, a condição é desenvolvermos a humildade. E assim a gente percebe que as circunstâncias da vida, as chamadas provações, as expiações, são mecanismos pedagógicos divinos que tentam justamente quebrar a pedra do orgulho, que nos transforma em pessoas inteiramente cegas, para que a gente possa finalmente encontrar a luz que enxerga a verdade, que é a luz da humildade. E aí o Espiritismo conclui tudo isso dizendo: vamos buscar na humildade, através da proposta do exercício da caridade, desenvolver essa faculdade da humildade, porque com ela nós poderemos finalmente encontrar a chave para encontrarmos esse reino de Deus em nossos corações. Existe um quadro que fala sobre essa porta do coração, que mostra o seguinte: é uma porta que não tem fechadura pelo lado de fora. Ninguém pode entrar de fora para dentro através dessa porta. Seria a porta do reino de Deus que está no coração de cada um. Essa porta só tem chave pelo lado de dentro. Porque só quem tem acesso, só quem pode abrir essa porta, somos nós. De dentro, podemos abrir para que a realidade divina possa adentrar os nossos corações. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que Jesus nos ilumine para que a gente possa ter essa coragem de abrir a porta do coração para que a verdade do amor e da caridade comece a fazer morada definitiva em nossas vidas.